Graças a Deus, aleluia! Dia 12 de 365 com o Senhor, agora em 2026, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo aos nossos 4 capítulos maravilhosos do dia de hoje. Essa é a continuação da história de José, que mudou a humanidade e que, assim, nós estamos vendo e entendendo e cada vez mais tendo como certeza de que, acima de tudo, o Senhor cuida de nós, independente de onde estejamos ou o que estejamos fazendo ou qualquer coisa. E vamos lá, por causa do horário. Gênesis capítulo 45, versículo 1. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam, e gritou: façam sair a todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. E ele se pôs a chorar tão alto que os egípcios o ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. E aí você vê. Por quê? Porque no dia de ontem, foi revelado, os irmãos revelaram aquilo que tinha acontecido. A gente não pode perder nosso irmão mais novo, Benjamim. Porque se isso acontecer, vai dar muito ruim pro nosso pai. Isso não pode acontecer. E aí, nesse momento, José se revela. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmos diante dele que não conseguiam responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. E aí você vê, ele lembrava, ele sabia, tá vendo? Aquele que vocês venderam para o Egito. Agora, não se aflijam nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Aí você vê, José, ele tinha uma identidade firme em Deus. E Deus tinha identidade firme nele. Porque se nesse momento ele não tivesse essa sabedoria do Senhor, ele iria usar seu poder, sua autoridade, para poder se vingar, digamos assim. Mas não foi exatamente o que aconteceu. Justamente o que aconteceu foi o oposto. Justamente o que aconteceu foi José reconhecendo Deus, mesmo nessa terrível situação. E é exatamente desse jeito que a gente tem que ver Deus o tempo inteiro. Tudo que chega na nossa vida antes passou no tribunal de Deus. Já houve 2 anos de fome na terra. E nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Mas Deus me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. E olha, e presta atenção nisso aqui, preservar um remanescente. Se Deus quiser, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, nós vamos ler, nós vamos ouvir muito esse termo aqui, remanescente. Na lei do Senhor, nós vamos ler isso aqui em vários locais. E esse termo remanescente é exatamente o que Deus quer. Deus, ele em momento nenhum fala que ele vai salvar a totalidade dos homens, a totalidade da humanidade, a totalidade dos povos, a totalidade das nações, não. Ele sempre diz que é o remanescente, que ele foi dado a todos, mas só o remanescente vai aceitar e acolher e entender e seguir. Então, assim, preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Versículo 8. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Olha, José tinha tanto entendimento de quem Deus é, que ele entendeu claramente que foi o próprio Deus que mandou José ir à frente. Porque assim, olha, a gente pode se machucar, a gente pode passar dificuldades, a gente pode passar aflições, isso faz parte da vida humana. Mas é Deus quem determina tudo. É Deus quem estabelece tudo. É Deus quem é soberano. Então, assim, ele entendeu claramente que foi Deus quem enviou ele antes de tudo começar. Ele me tornou ministro do faraó. Você vê, não foi meu trabalho, não foi meu cargo, não foi minha política, não foi meu entendimento, não foi minha cultura, não. Foi Deus que me tornou ministro do faraó. Foi Deus. A mim nada, a ele tudo. E me fez administrador de todo o palácio e governador de todo o Egito. Voltem depressa a meu pai e digam-lhe: assim diz o seu filho José. Assim diz o seu filho José.
E aí você vê quanto tempo que o pai não tinha mais, né? Essa esperança do filho voltar. Porque talvez no coração do pai, no coração de Jacó, no coração de Israel, talvez ainda tinha aquele resquício, será? Pode não ter sido. Pode ter sido que o manto caiu e um animal foi lá e comeu outro animal e o sangue pegou. Pai sempre tem esperança. Mas assim, agora já não era só uma esperança, mas agora é uma certeza. José, assim disse seu filho José. Voltem depressa, seu pai, e digam, assim disse seu filho José. Deus me fez senhor em todo o Egito. Vem para cá e não te demores. Tu viverás na região de Gozém e ficarás perto de mim. Tu, os teus filhos, os teus netos e as tuas ovelhas, e os teus bois e todos os seus bens. Eu te sustentarei ali, porque ainda haverá 5 anos de fome. Do contrário, tu, a tua família e todos os teus rebanhos acabarão na miséria. E aí você vê que bênção. Agora José, que tinha sido vendido como escravo, agora estava sendo justamente uma fonte de bênção para os irmãos que o venderam como escravo e para toda a família. Olha que bênção. Deus ele transforma maldição em bênção. Vocês estão vendo com seus próprios olhos, e meu irmão Benjamim também, que realmente sou eu que estou falando com vocês. Contem a meu pai quanta honra me emprestam no Egito e tudo que vocês mesmos testemunharam, e tragam meu pai para cá depressa. Então ele se lançou chorando sobre seu irmão Benjamim e o abraçou. E Benjamim também o abraçou, chorando. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Em seguida beijou todos os seus irmãos e chorou com eles. Rapaz, José ali teve um coração extremamente trabalhado por Deus. José ali teve um coração extremamente reconfortado e mudado e transformado por Deus. Porque para ele ter esse sentimento de chegar e abraçar e beijar cada um, nossa, foi de fato alguém que Deus trabalhou, sabe? E só depois os seus irmãos conseguiram conversar com ele. Você vê, depois de tudo isso, depois deles se beijarem, se abraçarem, se beijarem, chorarem, aí sim que eles conseguiram falar. Quando se ouviu no palácio do faraó que os irmãos de José haviam chegado, o faraó e todos seus conselheiros se alegraram. Ó que bom. O faraó e todos os conselheiros se alegraram. Ó que bênção. Disseram então o faraó a José: diga a seus irmãos que ponham as cargas nos seus animais, voltem para a terra de Canaã e retornem para cá, trazendo seu pai e sua família, e lhe darei o melhor da terra do Egito, e vocês poderão desfrutar da fartura dessa terra. Olha que bênção. Olha que maravilha. Agora, mais do que depressa, né? Eles deveriam voltar e descer na terra do Egito. Manda-os também levar carruagens do Egito para trazer as suas mulheres, seus filhos e seu pai. Não se preocupem com seus bens, pois o melhor de todo o Egito, de todo o Egito será de vocês. Olha que bênção. Olha que bênção. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhe Perdão. Assim fizeram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens, como o faraó tinha ordenado, e também mantimentos para a viagem. Cada um deu uma muda de roupa nova, mas Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa nova. E seu pai lhe enviou 10 jumentas carregadas com o melhor do que havia no Egito e 10 jumentas carregadas de trigo, pão e outras provisões para a viagem. Depois despiu-se do seu depois despediu-se dos seus irmãos e ao partirem disse-lhes: não briguem pelo caminho. E aí você vê, José sabia que tinha alguém ali que não queria que ele fosse vendido, né? Como inclusive eles conversaram entre eles. Aí, ó, vocês venderam ele. Eu falei para não vender, mas vocês quiseram vender. Aí o que aconteceu? A gente agora tá pagando por causa disso. E aí José foi lá e se antecipou: olha, não briguem no caminho. Acabou, já foi, passou, já era. Assim partiram do Egito e voltaram a seu pai, Jacó, na terra de Canaã. E lhes deram a notícia: José ainda está vivo. Nossa, imagina o pai ouvir isso. Para o pai, isso talvez fosse até mentira. Mas claro que ele acreditava porque eram seus filhos, mas algo terrível. Na verdade, ele é o governador de todo o Egito. Que legal. Ó, que bênção. Ó, ele tá vivo. Nossa, que bênção. Ele é o governador de todo o Egito. Nossa. Tipo assim,
Uau! Se ele estivesse vivo, o sonho já estava excelente. O coração de Jacó quase parou. Não podia acreditar neles. Mas quando lhe relataram tudo o que José lhe dissera, e vendo Jacó, seu pai, as carruagens que José enviara para buscá-lo, seu espírito reviveu. E Israel disse: basta, meu filho José ainda está vivo, irei vê-lo antes que eu morra. Gênesis capítulo 46. E aí você vê aquela questão, o pai, ele sempre quer o filho. Ele sempre quer ver o filho, ele sempre quer buscar o filho, ele sempre quer ir atrás do filho. E é exatamente assim que Deus é conosco. Deus, ele sempre quer você. Ah, Deus, ontem eu fiz isso, ontem eu fiz assado, eu faço isso. Esqueça! Esqueça! Você pode ter vivido o pecado que for. Você pode ter vivido a pior coisa que você consegue imaginar. Você pode ter feito a pior coisa que você consegue imaginar. Mas eu te digo uma coisa, e te garanto uma coisa em nome de Jesus. Deus nunca vai virar as costas para você. Quem vira as costas para Deus somos nós. Quem se distancia de Deus somos nós, não ele. Então assim, Deus é um pai que está com os braços abertos para te acolher. Então volta para o Senhor logo. Não fique perdendo tempo nessa vida, nesse caminho, nesse mundo louco. Não. Volta para Deus, porque é o melhor. E vamos seguir Gênesis capítulo 46. José imigra para o Egito. Israel partiu com tudo que lhe pertencia. E aqui, só para deixar claro, Israel e Jacó é a mesma coisa. Porque Jacó teve um novo nome chamado Israel. Então Israel e Jacó, tanto faz. Israel partiu com tudo o que lhe pertencia. Ao chegar a Berseba, ofereceu sacrifício ao Deus de Isaac. Olha que bênção. Lembra aquele hábito que Abraão tinha de levantar altar e oferecer sacrifício? Então, seu pai, Isaac, seu pai. E Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna. Jacó, eis-me aqui, respondeu Jacó. Respondeu ele. Eu sou Deus, o Deus do seu pai, disse ele. Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. Você vê? Aí você vê como Deus se revela. Eu sou Deus, o Deus de seu pai. Olha, para alguém chegar e falar assim, eu sou Deus, rapaz, esse cara que fala isso, ele tem que realmente ser Deus. Ele não tem capacidade de falar isso e não ser. E Deus, ele fala isso desde o início. Eu sou Deus. Ele deixa claro isso. Não há outro além de mim. Acabou. Só existe eu. Eu sou o que vivo. Tudo só existe por causa de mim. Então, assim, Deus, ele deixa claro quem ele é. Ele é o único que vive, ele é Deus, ele é todo poderoso e acabou. Agora, e não sou um Deus, o Deus Todo-Poderoso. Não apenas o Deus Todo-Poderoso, mas eu sou o Deus Todo-Poderoso do seu pai. Ou seja, eu tive relacionamento com seu pai. E como eu sou um Deus de vivo, eu tenho relacionamento com seu pai. Ou seja, eu não sou o Deus Todo-Poderoso que você não conhece. Eu justamente sou o oposto. Eu sou o Deus Todo-Poderoso que o seu pai conheceu e que te conhece. Por quê? Como assim? E como assim te conhece? Porque antes de você existir, eu já pensava quem você era. Lembra que você veio da promessa? Então, eu já te conhecia, meu filho. Você vê, aí que tá. Deus, ele fala poucos trechos, ele fala poucas palavras, mas que isso já basta mais do que todos os livros escritos em toda a humanidade. Deus está deixando claro, eu te conheci, eu te conheço. Eu te conheço antes de você sequer imaginar. Antes de você existir, eu já te conhecia e eu já te escolhi. Não tenha medo de descer ao Egito. Aqui era algo que estava afligindo o coração de Jacó naquele momento. Porque lá farei de você uma grande nação. Eu mesmo descerei ao Egito com você. Aí você vê. Perdoa. Aí você vê. Para Deus não deixar Jacó ter dúvida, Israel ter dúvida. Será que agora a gente vai ficar no Egito e acabou? Não. Eu mesmo descerei ao Egito com você. E certamente o trarei de volta. Ou seja, a terra continua sendo aqui. A terra abençoada continua sendo essa. O local onde o Senhor deu continua sendo esse. Não é o Egito, mas é aqui. Ou seja, Deus ele mostra, ele dá um entendimento, mas ele também fecha a brecha. Para a gente não se esquecer da promessa. Eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente o trarei de volta. E a mão de José fechará os seus olhos. E aí você vê,
Agora não é mais homem, agora não é mais filho, agora não são mais os seus filhos que estão confirmando que José está vivo. Mas agora é o próprio Deus que está falando. A mão de José fechará os seus olhos. Ou seja, você vai se encontrar com ele, você vai viver com ele. Vocês vão ter relacionamento de novo. Ou seja, eu sei quem está no seu coração, eu sei o que está no seu coração. E pode ficar tranquilo que eu te ouço, eu te conheço. Versículo 5. Então Jacó partiu de Berseba. Os filhos de Israel levavam seu pai Jacó, seus filhos e suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levavam o seu rebanho e os seus bens que tinham adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Olha que coisa linda, Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. E olha quantas pessoas foram para o Egito. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas. Isto é, todos os seus descendentes. A galera toda. Levou a família dele toda. Estes são os nomes dos israelitas. Perdão. Estes são os nomes dos israelitas. Jacó e seus descendentes que foram para o Egito. Aqui está o nome da galera toda. A gente vai pular isso aqui por causa do horário. Foram esses os dias que Elia deu a Jacó em Padã Arã. Foram esses os filhos que Elia deu a Jacó em Padã Arã, além de da sua filha Diná. Seus descendentes eram ao todo 33. Você vê, seus descendentes eram ao todo 33, né? Nessa ramificação. No caso, os filhos de Lia, né? Esses são os filhos de Lia. Pronto. Agora já os filhos de Gade. E aí aqui eu vou falar os filhos de Gade. Vamos pular aqui para a gente poder chegar logo na somatória. Aí foram esses os 16 descendentes de Zilpa, serva de Labão. Olha, quem quiser ler aqui, pode ir lendo. Vai pausando, né? Agora é live, mas vai pausando o vídeo e aí você vai dando uma lida. Os filhos de Dan, Parará, todos, aqui. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres e seus filhos, totalizaram 76 pessoas. Olha, só 76 pessoas desceram para o Egito. Menos de 100 pessoas. Menos de 100 pessoas desceram para o Egito. Você vê, menos de 100 pessoas desceram para o Egito. Por que eu estou falando isso? Para daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai ler quantas pessoas voltaram para Canaã. Não foi mais 77, não foi mais 76 pessoas, não foi mais 76 pessoas. Foi muito mais. Só para vocês entenderem como Deus fez esse povo, esses 76, multiplicarem de forma absurda. Como Deus fez esses 76 proliferarem de maneira assim inimaginável. Como Deus fez esses 76 assim de forma assombrosa, que fez com que os egípcios ficassem com medo. Como Deus fez eles crescerem. Sem contar mulheres e seus filhos, totalizaram 76 pessoas. 76 pessoas. Com mais os 2 filhos que nasceram a José no Egito, os membros da família de Jacó, que foram para o Egito, chegaram a 70. Você vê, dessa galera, quantas pessoas depois Deus vai trazer de volta para Canaã? Ora, Jacó enviou Judá à sua frente a José, para saber como ia a Gósen. Quando lá chegaram, José de carruagem pronta partiu para Gósen para encontrar-se com seu pai, Israel. Assim que ouviu, correu para abraçá-lo e, abraçando a ele, chorou longamente. Perdão. Imagina um filho que passou ali, ele já devia ter mais de 30, já tinha mais de 30 anos nesse período. Ele já tinha mais de 30 anos, sendo que os primeiros 15 anos da vida dele ele passou com o pai. Mas os outros 15 anos ele passou preso. Então assim, digamos que mais da metade da vida dele ele passou distante do pai. Olha que aflição, olha que dor, olha que coisa terrível. Israel disse a José: agora posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. Olha que coisa linda. Olha como Deus teve misericórdia de Jacó. Porque assim, ele tinha dúvida, será que realmente ele está vivo ou não? Todo mundo que perdeu um ente sabe disso.
Nunca sabe se tá ou não tá, você nunca sabe. Cresce que a pessoa já voltou ao pó. Mas pode não ser. Mas agora José sabia que o seu filho estava vivo e estava ali diante dele. Então José disse aos seus irmãos e a toda a família de seu pai: Vou partir e informar ao faraó que os meus irmãos e toda a família de meu pai, que vive em Canaã, vieram para cá. Direi que os homens são pastores, cuidam de rebanhos e trouxeram consigo suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence. Quando o faraó mandar chamá-los e perguntar em que vocês trabalham, respondam assim: Teus servos criam rebanhos desde pequenos, como fizeram nossos antepassados. Assim lhes será permitido habitar na região de Gósen, pois todos os pastores são desprezados pelos egípcios. E aí você vê, como o José ele já conhecia a cultura egípcia, ele justamente passou ali o canal certo para eles poderem falar e viver suas vidas, né? Porque Deus já tinha mandado ele na frente. Deus já tinha preparado ele para isso. Gênesis capítulo 47. Jacó se estabelece no Egito. José foi dar as notícias ao faraó. Meu pai e meus irmãos chegaram de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence, e estão agora em Gósen. Depois escolheu 5 de seus irmãos e os apresentou ao faraó. Perguntou-lhes o faraó: Em que vocês trabalham? Eles lhe responderam: Teus servos são pastores, como os nossos antepassados, disseram-lhe ainda. Viemos morar aqui por uns tempos, porque a fome é rigorosa em Canaã, e os rebanhos dos teus servos não têm pastagem. Agora, por favor, permita que os teus servos se estabeleçam em Gósen. Então o faraó disse a José: Seu pai e seus irmãos vieram a, vieram a você, e a terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos habitem na melhor parte da terra. Perdão. Deixe-os morar em Gósen. E se você vê algum deles são competentes, e se você vê que algum deles são competentes, coloque-os como responsáveis por meu rebanho. Olha que maravilha. O rei, né, o faraó, ele não apenas deixou eles morarem na melhor parte da terra, como também falou, ó, deixa eles morarem em paz, tranquilo. E se você vê que eles são competentes, deixa cuidar dos meus rebanhos também. Você vê total confiança, sabe? Então José levou seu pai Jacó ao faraó e apresentou a ele. Depois Jacó abençoou o faraó. E esse lhe perguntou: Quantos anos o senhor tem? Jacó respondeu ao faraó: São 130 os anos da minha peregrinação. Foram poucos e difíceis, e não chegam aos anos da peregrinação dos meus antepassados. Então Jacó abençoou o faraó e retirou-se. José instalou seu pai e seus irmãos e lhe deu-lhes propriedades na melhor parte da terra do Egito, na região de Ramsés, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Você vê, graças a Deus, tudo certo, tudo ótimo, tudo resolvido, tudo pago, tudo tranquilo. Olha que bênção. Não havia mantimento em toda a terra, em toda a região, pois a fome era rigorosa. Tanto o Egito como Canaã desfaleciam por causa da fome. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, dada como pagamento de trigo que o povo comprava, e levou-a ao palácio do faraó. Quando toda a prata do Egito e de Canaã se esgotou, todos os egípcios foram suplicar a José: Dá-nos comida. Não nos deixes morrer só porque a nossa prata acabou. E aí você vê que coisa interessante. José recolheu toda a prata que circulava no Egito e em Canaã, claro, dada como pagamento pelo trigo e tal, e levou ao palácio do faraó. Olha, aí que está uma coisa muito importante. José, ele honrava a Deus. Claro que José queria honrar o faraó, claro que José queria honrar, né, os bens do faraó. Porque ele estava vendendo a prata, ele estava vendendo a comida, mas a comida não era dele, a comida era do faraó. Claro que ele queria honrar. Mas o acordo mesmo era com Deus. Olha, por mais que você busque honrar alguém, o seu acordo, e você tem que buscar honrar a Deus. Acabou. Deus quem te vê, Deus quem te conhece, Deus quem sabe quem você é. Deus quem te vê no secreto.
Então, assim, José o tempo inteiro ele buscou honrar a Deus. Ele buscou honrar a Deus, se mantendo firme com Deus, buscou honrar a Deus na casa de Potifar, buscou honrar a Deus não tendo alguma coisa com a mulher de Potifar, buscou honrar a Deus cuidando ali do cárcere que ele foi mandado, buscou honrar a Deus ali cuidando daqueles homens, buscou honrar a Deus ali, né, levando a revelação de Deus, e agora continuava buscando perdão. E agora continuava honrando a Deus, honrando o faraó. Então, assim, nossa vida ela tem que ser assim. Uma busca constante de honrar a Deus, sabe? E aqui o negócio já começou a ficar apertado para o povo, porque o povo já não tinha mais dinheiro. E José lhes disse: tragam então seus rebanhos, e em troca lhes darei trigo, uma vez que a prata de vocês acabou. E trouxeram a José os rebanhos, e ele deu-lhes trigo em troca de cavalos, ovelhas, bois e jumentos. Durante aquele ano inteiro, ele o sustentou em troca de todos os seus rebanhos. E aí você vê, né? Eles já não tinham mais dinheiro, agora perderam seus bens. O ano passou e no ano seguinte voltaram a José dizendo: não temos como esconder de ti, meu senhor, que uma vez que a nossa prata acabou e os nossos rebanhos lhes pertencem, nada mais nos resta para oferecer, a não ser os nossos próprios corpos e a nossa própria terra. E aí você vê, eles já não tinham absolutamente nada. Não deixes que morramos e que as nossas terras pereçam dos teus olhos. Compra-nos e compra nossas terras, em troca de trigo, e nós, como as nossas terras, seremos escravos do faraó. Dá-nos sementes para que sobrevivamos e não morramos de fome, a fim de que a terra não fique desolada. E aí você vê, primeiro eles perderam o dinheiro, depois eles perderam os bens, agora perderam as terras, que eles ainda pisavam, digamos assim, e agora perderam totalmente sua liberdade, né? Agora eram escravos do faraó. Agora totalmente escravos do faraó. E assim, isso justamente mostra que a situação estava muito difícil. Assim José comprou todas as terras do Egito para o faraó. Todos os egípcios tiveram que vender os seus campos, pois a fome os obrigou a isso. Você vê, a fome os obrigou a isso. A situação estava muito terrível. A terra tornou-se propriedade do faraó. Quanto ao povo, José o reduziu à escravidão. Deu de uma a outra. José reduziu a escravidão de uma a outra extremidade do Egito. Somente as terras dos sacerdotes não foram compradas, porque por lei esses recebiam sustento regular do faraó, e disso viviam. Por isso não tiveram que vender suas terras. Você vê, todas as terras foram compradas. Então José disse ao povo: ouçam, hoje comprei vocês e suas terras para o faraó. Você vê, para o faraó. Você vê, José continuava honrando a Deus. José continuava honrando quem Deus é. José continuava honrando aquilo que Deus fez. Olha, peçamos ao Senhor a fidelidade de José. Peçamos ao Senhor a honra de José. Para que a gente honre, para que a gente seja fiel a Deus. Aqui estão as sementes para que cultivem a terra. Mas vocês darão a quinta parte de suas colheitas ao faraó. Os outros 4/5 ficarão para vocês, como sementes para os campos e como alimento para vocês, seus filhos e os que vivem em suas casas. Eles disseram, aqui no caso é um imposto basicamente, né? O que vocês produzirem, uma parte você vai dar para o faraó, outra parte vocês vão ficar. Eles disseram, meu senhor, tu nos salvaste a vida, visto que nos favoreceste, seremos escravos do faraó. Assim quanto à terra, José estabeleceu o seguinte decreto do Egito, que permanece até hoje. 1/5 da produção permanece ao faraó. Somente as terras dos sacerdotes não se tornaram propriedade do faraó. Você vê, 1/5. 1/5 da produção. 1/5 é do faraó. A outra parte, né, é deles. Os israelitas se estabeleceram no Egito, na região de Gósen, e lá adquiriram propriedades. Foram prolíferos e multiplicaram-se muito. E aí você vê, mesmo em uma situação horrível, mesmo em um local horrível, mesmo em um tempo terrível, ainda assim eles foram prolíferos, adquiriram propriedades e multiplicaram-se muito. Por quê? Porque a bênção não está sobre o ambiente. A bênção não está sobre o local. A bênção não está sobre a geografia. Mas a bênção está sobre as pessoas. Porque Deus abençoa a pessoa. Deus, ele cuida do como.
Ah, Deus, eu preciso disso para poder viver e tal. Olha, eu não sei como Deus vai cuidar do seu como, mas eu sei que Ele vai cuidar. Então fique em paz, porque Ele quem garante. Jacó viveu 17 anos no Egito. E os anos de sua vida chegaram a 147. Aproximando-se a hora de sua morte, Israel chamou seu filho José e lhe disse: Se quer agradar-me, põe a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. E aí você vê. Lembra que a gente viu isso com Abraão? Abraão ali fazendo isso com o seu servo para poder escolher uma esposa para seu filho Isaac. Aqui continua essa cultura. Põe a mão debaixo da minha coxa para você me garantir uma coisa. Prometa e será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Você vê, não me sepulte no Egito. Não me sepulte no Egito. Quando eu descer com os meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. Você vê, eu não quero ser sepultado aqui não, viu? Eu quero voltar para a terra dos meus pais. Quero voltar para lá, para a terra dos meus pais. E lá você vai me sepultar. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. E olha, presta atenção nisso, sabe por quê? Porque isso aqui, lá em Hebreus, vai ser lembrado. Os ossos de Israel, os ossos de Jacó, testificam a glória de Deus. Os ossos de Jacó testificam que Deus prometeu e cumpriu. Os ossos de Jacó são uma certeza de que o mesmo Deus que falou com Abraão continua falando conosco, hoje, né, escrito em Hebreus. E esse Deus garantiu não só um cordeiro sacrificial, que é Jesus, mas também um sacerdote. Para quê? Para continuamente oferecer sacrifícios ao nosso respeito, para que a gente seja santo e santificado diante do Senhor. José respondeu: Farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: Jure-me. E José lhe jurou. E Israel curvou-se, apoiando em seu bordão. E José curvou-se apoiado em seu bordão. Gênesis capítulo 48. Jacó abençoou Manassés e Efraim. Algum tempo depois, disseram a José: Seu pai está doente, e ele foi vê-lo, levando consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E anunciaram a Jacó: Seu filho José veio vê-lo. Israel reuniu suas forças e assentou-se na cama. Você vê, ele estava muito cansado, ele estava muito idoso, ele já estava em uma situação bem sensível. Mas ele reuniu suas forças e sentou-se na cama, em honra, em amor, em cuidado com seu filho José. Então disse Jacó a José, ou seja, disse o pai ao filho, disse Israel a José: O Deus poderoso, o Deus todo-poderoso, apareceu-me em luz na terra de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: Eu farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua a seus descendentes. E darei essa terra por propriedade perpétua a seus descendentes. Agora, pois, os seus 2 filhos que eles nasceram no Egito, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Você vê, os filhos de José agora passaram a ser filhos de Jacó. Os filhos de José passaram a ser filhos de Israel, Efraim e Manassés. Olha, perdão, isso aqui tem um simbolismo aqui muito forte. Isso aqui é Deus mostrando, olha, eu estou adotando. Eu estou literalmente adotando. Por quê? Porque assim eu faço. Eu faço com que as 12 tribos, herdadas pela carne e pelo sangue, sejam adotadas. Para quê? Para mostrar que a adoção é justamente o que eu vou fazer com toda a humanidade, todo aquele que crê em Cristo. Isso aqui é Deus mostrando, olha, através da adoção, eu vou mostrar para o mundo inteiro de que eu escolho os meus e que eu adoto os meus filhos. Vocês agora, antes da minha vinda para cá, serão reconhecidos como meus. Tanto que Efraim e Manassés passam a ser as 12 tribos de Israel também, sendo filhos de José. Efraim e Manassés serão meus.
como são meus Rúben e Simeão. Ou seja, do mesmo jeito que eu tenho filhos que nasceram da minha carne e do meu sangue, os meus netos, Efraim e Manassés, também serão meus filhos. Ponto. Acabou. E os filhos que eles nasceram depois deles serão seus. Ou seja, os filhos de Manassés e Efraim, aí sim vão ser seus filhos, José. Mas os meus filhos são seus filhos. Serão convocados sob o nome dos seus irmãos para receberem sua herança. Você vê, serão convocados como o nome dos seus irmãos. Ou seja, perdão, os netos receberam a herança da mesma forma que os filhos. Sabe por quê? Porque Deus está dizendo, eu estou adotando. E a minha adoção é porque é conforme a minha escolha. Ponto. Quando eu voltava de Padã, para minha tristeza, Raquel morreu em Canaã. Quando ainda estávamos a caminho, a pouca distância de Efrata, eu a sepultei ali, ao lado do caminho para Efrata, que é Belém. E aí você vê, Belém é Efrata. De lá vai vir uma coisa maravilhosa ao mundo inteiro. Vai vir um rei. Daí, desse local de Belém e Efrata, o nosso rei, o meu rei, vem daí. E vamos ler isso para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Mas preste atenção nesse contexto. Raquel foi sepultada, né, nesse caminho, né? Ele estava voltando de Padã e ela faleceu em Canaã. E ele sepultou ali, né, em Canaã, naquela região. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: quem são esses? Quando o avô viu os filhos dos seus filhos, ou seja, seus netos, ele perguntou: quem são esses? Respondeu José a seu pai: são os filhos que Deus me deu aqui. Você vê? Quem são esses? Os filhos que Deus me deu aqui. José entendia que tudo que ele tinha não era dele, não, mas foi Deus que deu. Ele só era administrador. Olha, tudo que você tem não é seu, não, é de Deus. Você só é um administrador. Tudo que eu tenho não é meu, não, é de Deus. Eu só sou um administrador. A única coisa que eu tenho é minha alma. E mesmo minha alma não é nem mais minha porque Cristo comprou. Acabou, eu não tenho nada. Tudo é Deus, tudo é dele. Ele me deu, é dele. Eu só sou administrador, ponto. Para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Então Israel disse: traga-os aqui para que eu os abençoe. Lembra a bênção de Abraão, Isaac e Jacó? Chegou a Israel. Os olhos de Israel estavam enfraquecidos por causa da sua idade avançada. Lembra que os olhos de Isaac também estavam enfraquecidos por causa da sua idade avançada? E ele mal podia enxergar. Enxergava pouco. Por isso José levou seus filhos para perto dele. E seu pai os beijou e os abraçou. Você vê? E o seu pai. Israel disse a José: nunca pensei que veria sua face novamente. E agora Deus me concede ver também os seus filhos. Olha que bênção. José, eu achava que você já tinha morrido. Já mais imaginava ver seu rosto de novo. Mas agora, por graça de Deus e misericórdia de Deus, eu posso ver também, não só sua face, mas também seus filhos. Olha que bênção. Em seguida, José os tirou do colo de Israel e curvou-se, rosto em terra. E José tomou os dois, Efraim à direita, perto da mão esquerda de Israel, e Manassés à sua esquerda, perto da mão direita de Israel, e os aproximou dele. Israel, porém, estendeu a mão direita e pôs sobre a cabeça de Efraim, embora esse fosse o mais novo, e cruzando os braços, pôs a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, embora Manassés fosse o mais velho. Você vê, e cruzando os braços. Era, no caso, para ele botar primeiro a mão direita sobre o mais velho, depois a esquerda sobre o mais novo. Ele fez o oposto. Ele cruzou, botou a direita sobre o mais novo e a esquerda sobre o mais velho. E olha, presta atenção nisso aqui. Tudo isso aqui é para a honra e glória do Senhor. Tudo isso aqui é Deus mostrando sua graça, sua misericórdia e seu poder. Tudo isso aqui, Deus está se revelando.
E presta atenção no que vai acontecer. E abraçou a José dizendo, e abençoou a José dizendo, que o Deus a quem servirem, os meus pais, e abençoou a José dizendo, que o Deus a quem serviram, meus pais Abraão e Isaque, o Deus quem tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me redimiu de todo mal, e abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes dos meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam muito na terra. Você vê, a bênção de Abraão, Isaque e Jacó, eu passo a esses meninos, passo para Efraim e Manassés. Quando José viu que seu pai colocou a mão direita sobre a cabeça de Efraim, ou seja, a mão direita sobre o mais novo, não gostou. Por isso pegou a mão do seu pai a fim de mudá-la de cabeça, de Efraim para Manassés. E lhes disse, não, meu pai, este aqui é o mais velho, põe a mão direita sobre a cabeça dele, ou seja, a mão direita sobre o mais velho. Mas seu pai recusou-se e respondeu, eu sei, meu filho, eu sei. Ô, meu filho, eu sei o que eu tô fazendo, eu sei. Meu filho, você nasceu hoje, eu já nasci há muito tempo. Meu relacionamento com Deus já tá, ó, já estamos bem ligados, já estamos assim, ó, já estamos ligados. O que eu tô fazendo não é engano, não. Fica tranquilo, meu filho. Você tá aprendendo. Eu já aprendi um pouquinho mais. A gente já tem muito tempo já de amizade. O que eu tô fazendo é o que Deus colocou no meu coração para fazer. Ele também se tornará um povo, também será grande. Apesar disso, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão muitos povos. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo, o povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros com essa expressão. Olha o que Deus está fazendo aqui, nesse dia, nesse momento. Olha que expressão linda. Que Deus faça a você como fez a Efraim e a Manassés. Como fez a José. Que Deus te abençoe muitíssimo. Como fez a Efraim e a Manassés. Como fez a José. E colocou Efraim à frente de Manassés. A seguir Israel disse a Jacó, estou para morrer. Mas Deus está com vocês e os levará de volta à terra dos seus antepassados. E a você, como alguém que está acima de seus irmãos, dou a região montanhosa, que tomei dos amorreus com a minha espada e com meu arco. José, olha, sua é a região montanhosa. Por quê? Porque você é meu filho também. E Deus, em todo tempo, Ele mostra que sua graça e sua misericórdia não acabam. E Deus, em todo tempo, Ele mostra que sua misericórdia, ela nunca tem fim. E Deus, em todo tempo, Ele mostra que mesmo depois que parece que tudo se acabou, mesmo depois que parece que tudo já não tem mais volta, mesmo depois que parece que tudo já não tem mais como mudar, Ele vai lá e fala, agora eu trabalho. Por quê? Porque eu sou o Deus do impossível. O que você pode fazer, Deus não vai fazer. Mas o que é impossível para você fazer, o que você não consegue fazer, o que é impossível para você, tenha certeza, Deus já fez. E esse foi, para honra e glória do nosso Jesus Cristo, nosso dia 12 de 365 dias com o Senhor, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Eu consigo fazer? Não. Eu não consigo fazer. Eu não consigo fazer nada. Eu não consigo absolutamente nada. Deus é que faz tudo e todas as coisas. É Ele, para Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a honra, a glória e o louvor. Ele é tudo. Eu sem Deus sou nada. Mas eu com Deus, Ele é tudo. E é o que importa. A honra e a glória e o louvor seja dado ao Senhor em nome de Cristo Jesus. E é isso. Até amanhã, o dia 13, se Deus quiser, para honra e glória do nosso Jesus Cristo. Muito obrigado por você ter chegado até aqui. Se inscreve para amanhã, no dia 13, você receber a notificação. Clica no sininho também para você receber a notificação certinha aí, né? Dizendo que a gente começou, graças a Deus. Estamos aqui no dia 13 para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E
Deixa um like. Assim, tudo que eu posso fazer, eu tô fazendo. Eu não posso fazer mais nada. Literalmente, eu só posso fazer isso que eu tô fazendo. Mas você pode. Se você curtir aqui no like, se você deixar o like aqui, no botão curtir, vai chegar em mais gente. Isso não é pra mim, não. É pro Senhor. Porque o evangelho, ele é sobre você até chegar em você. Mas a partir do momento que ele chega em você, ele já não é mais sobre você, ele é sobre o próximo. Então, deixa o like aí para fazer o reino dos céus continuar crescendo para honra e glória do nosso Jesus Cristo. E é isso. Let's bora que Deus é bom, que importa. Até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Cristo Jesus, estamos juntos. Amém.